É avesso aos consultórios. Estatísticas do Ministério da Saúde apontam que a cada 3 mortes, 2 são de homens que vivem menos que nós mulheres. Mas há quem deseje ficar longe desse quadro e se preocupe aí com a saúde. Assunto do PITV Responde de hoje. Gilvan é exemplo de um homem moderno. Apesar de ter uma rotina corrida, ele reserva sempre um tempo para cuidar da saúde. Faz caminhadas todos os dias, tem uma alimentação saudável e frequenta de 6 em 6 meses o urologista, além de fazer exames periódicos. O funcionário público e professor tem consciência da importância de uma vida saudável. Considero qualidade de vida quando se fala também em 4 âmbitos, 5 âmbitos, que é o âmbito da saúde física, da saúde mental, atrelada à saúde espiritual, da saúde sexual e também da saúde estética, por que não? Eu considero que esses âmbitos, eles são correlacionados entre si, eles são vasos comunicantes, ou seja, se um desses âmbitos está em declínio, ou está em decadência, é necessário que se tenha aí um cuidado para que sua saúde, sua qualidade de vida não deixe a desejar. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos homens ainda não tem o hábito de frequentar consultórios ou praticar algum tipo de atividade física. No Brasil, embora a expectativa de vida dos homens tenha aumentado nos últimos 30 anos de 59 para 69 anos, ela vem se mantendo 8 anos abaixo da média das mulheres. Apesar disso, este urologista diz que vem percebendo uma melhora neste sentido. Segundo ele, nos últimos 5 anos, os homens vêm despertando para a importância de uma vida saudável, quebrando tabus e buscando auxílio médico. A gente observa que essa procura tem aumentado ano a ano, talvez pela maior acesso à informação que os nossos pacientes têm tido. A questão do preconceito, a gente vê que tem diminuído bastante. Os nossos pacientes, eles têm cada vez mais acesso à informação, estão cada vez mais orientados e essa procura tem aumentado anualmente, é o que a gente pode observar. As doenças que mais acometem os homens, principalmente a partir dos 40 anos, colesterol, diabetes, pressão alta, doenças do coração e o câncer. Mas, de acordo com o urologista, o câncer de próstata ainda é a doença mais frequente nessa faixa etária e representa 40% dos tumores que atingem o sexo masculino. Diante disso, o especialista ressalta sobre a importância da prevenção. Todo paciente do sexo masculino, a partir dos 45 anos de idade, ele deve consultar anualmente o seu urologista. Essas consultas podem diminuir de intervalo de acordo com cada caso, mas, basicamente, a partir dos 45, uma consulta. E aquele paciente que tem história familiar de câncer de próstata em especial deve nos procurar um pouco mais cedo, aos 40 anos de idade. Para quem já toma esses cuidados, a recompensa maior é aproveitar com tranquilidade e alegria cada segundo da vida. Quando você passa a tentar ter uma qualidade de vida mental, eu considero o âmbito mais importante a qualidade de vida mental. Porque a partir de uma mente sadia, a partir de uma mente sã, que você tem um corpo são, que você tem um espírito são, que você tem uma área sexual sã, que você tem uma autovalorização do ser, você passa a se amar, você passa a se gostar e, consequentemente, o amor que você tem a si mesmo, consequentemente, as pessoas vão te amar em função disso. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Aqui no estúdio está o urologista Juliano Aita, que tira suas dúvidas. Você pode participar pelo e-mail pitvresponde@tvclube.com.br, pela rede social @pitvresponde ou pelo telefone 2107-6632. A gente aguarda a sua participação. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o senhor viu, esse é um tema que os homens, a maioria dos homens, ainda não busca o consultório médico ou deixa para buscar quando aparece algum problema. Nós temos aqui algumas perguntas dos telespectadores. O Sebastião, do Cidade Jardim, ele diz que tem 41 anos e quer saber se já passou do tempo ou ainda dá tempo de procurar um médico para fazer exames de rotina. Essa pergunta exemplifica bem o que eu estava falando há pouco. O Sebastião, né? É importante que
os exames preventivos já podem ser feitos, você não perdeu tempo. É importante que você procure o seu médico, porque muitas doenças podem ser diagnosticadas numa fase precoce, e esse é o momento ideal de tratar e até curar muitas doenças. A gente sabe que muitas dessas doenças podem evoluir de forma assintomática no seu período inicial, e o tratamento numa fase mais adiantada é bem mais difícil. Então é importante que ele procure o seu médico para fazer os exames de rotina. Quando o homem deve procurar o médico para fazer exames de rotina? Essa campanha que houve, né, a campanha integral de atenção à saúde masculina, ela busca motivar os homens de 25 a 60 anos a procurarem espontaneamente, né, os seus médicos urologistas pelo menos uma vez por ano. Bom, tem uma pergunta aqui sem identificação. Diz que apareceu verruga na área genital. O que fazer? Verruga na área genital é muito sugestivo de uma doença chamada infecção por HPV. É um vírus que de transmissão sexual e que precisa de um tratamento adequado, porque ele está muito relacionado à incidência de câncer de colo do útero na mulher. Então tem que tratar o casal. Mais uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Diz que tem 17 anos e tem fimose. Pergunta também o que fazer. Então ele precisa procurar um urologista, precisa resolver cirurgicamente. Esse paciente precisa ser operado. A fimose aumenta bastante a incidência de câncer de pênis. E o Piauí é um dos campeões nacionais dessa doença. Então ele precisa, de forma rápida, procurar um urologista para ser operado. Mais uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Ele diz que tem um problema de ejaculação precoce. Já foi ao médico que receitou o medicamento que até agora o remédio não fez efeito. Diz que já está na segunda caixa do medicamento e o problema continua. E segundo ele, tem afetado a vida pessoal. Essa pessoa diz que já perdeu a esposa. Há um tratamento para ejaculação precoce? Pergunta esse telespectador. Infelizmente, ainda não se dispõe de uma medicação específica para ejaculação precoce aqui no Brasil. Essa medicação já está disponível em alguns países da Europa. Então, não se espera um resultado ótimo do tratamento medicamentoso. Exatamente por isso, a gente associa medidas complementares, dentre as quais o acompanhamento psicológico é a mais importante. As medicações que a gente usa, em geral, são medicações ansiolíticas e antidepressivas que diminui a ansiedade do paciente, que é uma coisa boa, em geral são pacientes ansiosos, e tem um efeito colateral de retardar a ejaculação. A pergunta do Erisvaldo do Satélite. Ele diz que a urina dele está há mais de um mês de uma cor amarela bem forte e que ele sente dores nos rins. Ele pergunta o que pode ser e como tratar. Isso pode ser uma série de problemas urinários. Problema de insuficiência renal, problema de cálculo renal e problema de infecção urinária. Seriam as três principais hipóteses. A urina de cor amarela escura não é normal. A urina normal ela deve ter uma cor clara, né? Então, ou ele está pouco hidratado ou ele tem algum desses problemas de saúde e precisa procurar um urologista para fazer uma avaliação. Um telespectador diz que tem um fungo no pênis e pergunta se isso pode causar câncer. Não existe relação nenhuma entre infecção fúngica no pênis e incidência de câncer de pênis. O Neto, do Morada do Sol, ele diz que tem umas manchas vermelhas na glande que coçam e incomodam, segundo ele. Ele pergunta se pode ser brotoeja por causa do calor e ele afirma que nunca teve isso antes. Isso precisa ser avaliado. Às vezes a pele pode ser foco frequente de infecções bacterianas ou fúngicas, ele pode ser um quadro desse, mas ele precisa ser tratado. O tratamento é simples, normalmente usamos cremes, pomadas e eventualmente medicações via oral. Em poucos dias certamente vai haver uma melhora se ele procurar o atendimento. Doutor, tem sido muito comum homens fazerem uso de estimulantes sexuais como medicação vasodilatadora, comumente conhecido como Viagra. Até que ponto isso ajuda e isso pode trazer algum prejuízo para a saúde? As medicações elas têm uma indicação precisa. No que consiste essas medicações, esses facilitadores da ereção? Eles são vasodilatadores penianos. A ereção é um fenômeno vascular. O pênis precisa ficar cheio de sangue. Então, o remédio facilita a chegada do sangue até o pênis.
Então, as medicações estão indicadas para aquelas pessoas que têm problemas orgânicos que levam à dificuldade de ereção. Aqueles que usam de forma, digamos, recreativa, podem criar um certo problema, que é a dependência psicológica do medicamento. Normalmente são pessoas inseguras, que entregam a sua confiança, a sua capacidade de obter ereção ao medicamento. E com o tempo, cria-se um problema psicológico de dependência desse medicamento. A gente agradece a sua participação aqui no Piauí TV Primeira Edição. Uma boa tarde para o senhor. Lembrando que as perguntas enviadas e que não foram respondidas pelo urologista Juliano Aita, você confere às 14h no Portal da Clube. É só acessar Portal da Clube e assistir ao vídeo exclusivo. Até lá. E você já pode escolher o tema que quer ver debatido aqui no Piauí TV Responde da semana que vem. A cada semana nós vamos dar 3 sugestões e você escolhe uma delas. Essa escolha é feita no Portal da Clube. Para o próximo sábado você já pode votar entre os seguintes temas: métodos contraceptivos, previdência privada e como criar uma empresa. Participe! O resultado da votação vai ser divulgado na próxima